E hoje eu vou contar, o tema da nossa palestra de hoje vai ser 500 mil reais em 40 minutos. Parece clickbait, não parece? Será que isso é possível? Então aqui eu vou ilustrar uma operação que é muito comum, né? Nós temos aqui a empresa que recolhe seus tributos todos os meses, temos a Receita Federal, que você faz a declaração e o recolhimento para ela, para a União, e temos a Maio, que verifica tudo o que foi pago nos últimos 5 anos e se existe ou não a possibilidade de parte desse crédito voltar para o fluxo de caixa da empresa. Ou seja, é crédito da própria operação, crédito da própria empresa, é direito do contribuinte, tá? Então eu vou contar aqui a história do Valdir. Valdir é um empresário, dono de uma indústria aqui de Cascavel e região. E como que ele conseguiu 500 mil reais em 40 minutos? Primeiro ele nos procurou, nós fizemos um contrato, um termo de confidencialidade, ele enviou a documentação. Isso foi numa quinta-feira. E nós, qual que é o grande diferencial da Maio? Em 7 dias nós fizemos um diagnóstico para ele, gratuito, sem custo nenhum, e ele teve esse parecer, agendamos uma apresentação para ele. Então o que nós identificamos? Primeiro ponto, uma recuperação previdenciária. Ele tinha mais de 68 colaboradores naquele momento e gerou um retorno de R$ 279.600 desses colaboradores. O que é esse retorno? São verbas indenizatórias, eventos da folha de pagamento, ou seja, o colaborador recebe todo mês o olerite e dentro do olerite tem alguns eventos. O que são eventos? Salário, férias, 13º, gratificações, bonificações, ajuda de custo, entre outros. Então, isso já está pacificado tanto no STF quanto no STJ e Receita Federal e CARF, que é possível reaver parte desses valores. E detalhe, esse valor ele vem corrigido Selic por todo o período. Depois, apresentamos também a recuperação tributária. Então, a comercialização de alguns produtos pode gerar crédito, por exemplo, de PIS e COFINS. Então, nesse exemplo, ele teve 137 mil reais de retorno. Além disso, não fechou ainda no 500 mil, certo? Além disso, ele tinha adquirido um imóvel nos últimos 5 anos. E quando você adquire um imóvel nos últimos 5 anos, existe a possibilidade de reaver o recolhimento do ITBI e emolumentos, tá? Então, só de ITBI e emolumentos, ele teve mais 88 mil de resultado. Então, totalizamos aqui o fluxo de caixa dele, o resultado obtido, mais de 500 mil reais. E por que 40 minutos? A contabilidade dele demorou menos de 40 minutos para gerar os arquivos eletrônicos, os arquivos necessários para todo esse levantamento, para toda essa análise, esse diagnóstico, anexar no e-mail e me enviar. Então esse é o tempo que a sua equipe interna ou externa, ou sua contabilidade ou controladoria, vai levar para separar todos esses arquivos para ter uma análise completa, desde o previdenciário ao tributário. E melhor, excedente de fluxo de caixa é 500 mil de resultado obtido, né? Então, se você conhece alguma empresa que queira receber esse diagnóstico para nós, que seja do lucro real ou lucro presumido, que são aplicáveis todas essas modalidades, então nos procure aí para receber esses 500 mil reais também. Para aquela empresa que às vezes não tem crédito na sua operação, tem empresas que a atividade dela não gera crédito, né? Exemplo, venda de brinquedos. Venda de brinquedos não gera nenhum tipo de crédito na legislação vigente hoje. Então, para essa solução, nós temos o direito creditório. Então, o Reiber tem um DARF a recolher, ele vai conseguir pagar 20% de desconto, como foi o nosso pitch aqui. E aqui é um exemplo de um cliente nosso que teve um DARF que ele economizou 20% também, tá? Então, o que é um bom cliente para nós? Eu marquei aqui, não saiu meio apagado, mas eu marquei 3 opções, tá? Então, primeira opção, aquela empresa que recolhe mais de 20 mil de impostos federais todos os meses, ou
seja uma indústria ou empresa com mais de 20 colaboradores CLTs registrados, ou terceiro, comprou algum imóvel nos últimos 5 anos. Então, se você conhece alguma empresa que tenha uma ou mais dessas 3 características, é só lançar referência. Como a Fran falou na reunião anterior, referências frias para mim serve, tá? Então, quem tiver referências frias, mas eu só tenho contato do dono e tal, pode passar que a gente dá início à negociação. E agora eu vou pedir para vocês avaliarem minha apresentação, tá? Quem avaliar minha apresentação vai ganhar esse lindo Moleskine, vai ser um sorteio, tá? Só para quem avaliar e fizer um comentário. Avaliou, fez o comentário, concorre ao Moleskine. E hoje, para o sorteio, eu vou sortear esse brinde também. Esse é para quem tem contributos, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço aí. Dúvidas, eu me coloco à disposição. Vou até a empresa, vou até o empresário, tiro dúvidas. Eu sempre oriento que o meu cliente chame a equipe dele técnica, o contador, o advogado. Para quê? Porque qualquer objeção técnica eu consigo esclarecer. E outro ponto importante, inclusive foi a gravação que nós fizemos agora há pouco com o Lucas, está circulando em muitos grupos de WhatsApp, né, informações da Receita Federal colocando a orientação para o empresário, tome cuidado com falsos créditos. Então, isso realmente está acontecendo. Tem consultorias vendendo créditos não trânsito em julgado, isso coloca o empresário em risco e a gente conseguiu rebater todos esses argumentos, tá? Então, logo em breve eu vou divulgar um vídeo e uma nota de esclarecimento sobre essa orientação da Receita. Obrigado.